Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Esse vídeo é a segunda edição do quadro Andei Ouvindo, em que eu falo de minhas audições do mês passado. Então, o que eu ouvi em fevereiro de 2026. Lançamentos, mas não só. Começando pelos lançamentos, né, que eu acho que é a parte mais palpitante do vídeo. Selecionei três só, em ordem aleatória. O primeiro deles é o álbum novo do Sylosis, não sei qual é a pronúncia correta, grupo inglês de thrash metal. Não é um thrash metal muito puro, assim, é bem moderno, tem coisas de metalcore, de death metal. É, o dono da banda é o Josh Middleton, esse cara aí de boné. Essa banda, o Sylosis, ela teve um tempo aí meio adormecida, porque o Josh foi tocar guitarra no Architects. Ele foi lá ganhar um dinheiro, basicamente, ele foi ser um guitarrista de aluguel, que a banda em que ele manda, que ele compõe tudo, é o Sylosis. E aí, justamente quando ele estava com Architects, o Sylosis não lançou muita coisa, e aí assim que ele saiu, a banda entrou numa sequência de, acho que são 3 álbuns de 2021 pra cá. O mais recente, então, é esse The New Flash. E desde essa volta, digamos assim, da banda, eles ficaram com um som cada vez mais direto. A primeira iteração da banda, eles eram super técnicos e eram quase progressivos, assim, era um thrash bem denso, super complexo, bem virtuoso. Mas com o tempo eles foram aparando essa parte mais técnica para um som cada vez mais direto e até acessível, eu diria. O Josh Middleton, por exemplo, ele passou a usar vocais melódicos em algumas letras, e no geral as músicas passaram a ser mais curtas, mais pesadas, eh, mais breakdowns, assim, no geral passou a ser um som mais simples. O que eu não sei ainda se eu gosto, pra ser sincero, mas eu acho que esse álbum mais recente, The New Flash, é o melhor até aqui dessa ressurreição da banda. A primeira música, a que abre o álbum, Beneath the Surface, é uma puta de uma música, acho que cria até uma expectativa alta demais pra mim. Ouvindo essa primeira música, eu pensei: "Pô, vem aí o álbum do ano, não é possível". E aí, infelizmente, o álbum não consegue segurar a peteca, manter o nível dessa faixa de abertura. Mas ainda assim é um álbum legal. Como eu disse, ele tá bem mais direto. Quem conhece o Sylosis já há algum tempo, desde 2015, o álbum Dormant Heart, foi lá, eu acho que é o último álbum que eles estavam mais progressivos. E esse é o meu álbum favorito deles até hoje. Acho um descasso. Então, o The New Flash é mais direto, tem certos refrões melódicos, eles fazem umas coisas realmente querendo ser mais acessíveis. Agora, o que eu acho que eles ainda não acertaram a mão é nas baladas. São poucas nesse álbum, não lembro se é uma só ou duas, mas são as músicas mais fraquinhas, assim, ele tenta fazer algo mais emotivo, ele usa mais a voz limpa dele e é bem esquecível pra mim, assim, é a música que eu pulo, se eu pudesse pular, eu pularia essas músicas. Mas é um bom álbum no geral, bem pesado, tem vários momentos de riffs legais. O segundo lançamento do mês é o segundo álbum da banda americana Final Gasp. O álbum é o New Day Symptoms. O som desses caras transita por várias áreas, assim. É um hardcore, eu consigo ver coisas de hardcore, também vejo coisas de metal no som deles, mas assim, o grande clima deles é o post-punk, assim, é um clima gótico. As músicas dele têm todo um clima meio esfumaçado. Então, o primeiro álbum eu até ouvia mais a influência de Killing Joke, esse segundo um pouco menos. Mas assim, é muito clara a influência de anos 80. E aí o diferente deles é justamente misturar isso com hardcore, momentos mais pesados, aí eu penso em metal, por exemplo, a música The Apparition tem um riff mais marcado, que é bem de metal, mas no geral é uma mistura interessante, assim, como é que eles conseguem fazer um hardcore, mas com aquele clima meio sombrio de post-punk. Tá muito cedo pra dizer, né, mas por enquanto eu gosto mais do primeiro álbum deles. Talvez porque tem mais influência de Killing Joke, que é uma banda que eu amo. Mas assim, como eu disse, tá cedo, né, um álbum você tem que dar tempo, você tem que ouvir mais pra criar uma opinião definitiva. Mas nas primeiras audições eu gostei do álbum. E o terceiro lançamento e último que eu quero destacar aqui, é desse grupo alemão, o Zan, com o álbum Purpur. Esse já é o terceiro álbum deles, se eu não me engano.
Eles são um grupo instrumental, meu Deus, e cada álbum deles tem meio que uma sonoridade diferente. Esse álbum, ele é mais focado no uso de sintetizadores, mas ao mesmo tempo, o estilo da música deles tem muito foco no ritmo, então a bateria é o instrumento mais dominante, assim, é o que tá mais na cara do ouvinte, mas ao mesmo tempo tem muito sintetizador nesse álbum. Então por isso eu vejo coisas de krautrock no som deles, que é aquele tipo de som instrumental que era muito ditado pela bateria, né, tinha um ritmo bem típico, e coisas eletrônicas, principalmente por causa dos sintetizadores. É um álbum instrumental e, em geral, álbum instrumental eu acho que você tem que ouvir numa tacada só, assim, é o tipo da obra que você aprecia como um todo, não músicas individuais. Então eu tentei destacar algumas, mas sem muita convicção, pra ser sincero. Acho que Butter, que é a última música do álbum, talvez seja a que mais me agradou nesse primeiro mês ouvindo mais o Purple. Acho que é a música que tem guitarras mais destacadas, são as guitarras mais grandiosas, flertando um pouquinho com post-rock, mas não chega tanto, não é uma guitarra tão atmosférica assim. É um som interessante, assim, é um som que você tem que dar tempo pra digerir e pra entrar no clima do álbum, digamos assim. Feita a nossa sessão de lançamentos, vamos agora para a sessão de aleatórios, coisas que eu ouvi nesse mês, mas que não foram lançadas nesse mês. A primeira delas eu queria comemorar a volta do Social Distortion. Anunciaram o seu primeiro álbum em 15 anos, se não me engano, esse álbum que tá numa longuíssima gestação. Assim, não faltaram ocasiões que o Mike Ness dizia que estavam preparando um novo álbum e finalmente anunciaram o Born to Kill e lançaram a música Born to Kill, que eu achei uma música normal, assim, ok para Social Distortion, não me empolgou muito não, mas assim, ainda assim mantenho altas expectativas para o álbum. E várias das músicas que estarão nesse álbum, eles já vêm tocando ao vivo com alguma frequência. O Social Distortion em geral faz isso, que eles ficam tanto tempo sem lançar um álbum, que eles saem tocando as músicas antes de lançarem oficialmente. Eu lembro de Tonight, é uma música legal que vai estar nesse álbum, que eles estão tocando bastante ao vivo. Born to Kill eu não lembro deles tocarem ao vivo antes, mas vale a celebração. Eles inclusive anunciaram uma turnê com o Descendants pelos Estados Unidos, então assim, punk rock anos 90, tá, univos porque Social Distortion está voltando. Próximo destaque que eu quero dar foi o lançamento do show ao vivo inteiro do Trivium no Bloodstock de 2025, o canal oficial do Bloodstock no YouTube que disponibilizou esse show. Eles foram headliner nessa noite, e o show é muito bom, e enquanto eu vi o show me deu uma sensação de orgulho da banda, que é uma banda que eu curto há muito tempo, desde o The Crusade, que é um álbum de 2005 ou 2006, se eu não me engano, então lá se vão 20 anos, e eu fiquei orgulhoso de ver que, pô, o Trivium chegou lá, né, os caras agora são a banda headliner de um dos grandes festivais de metal do mundo, fazem um show longo, tem uma carreira com muitos álbuns, então é um show que pega de tudo, de vários álbuns. A minha única decepção, eles não tocarem nada do The Crusade, justamente, que é um dos meus favoritos, mas me deu essa sensação de orgulho. Em várias músicas, eles deixavam a galera cantar, e a galera cantava, então assim, os caras realmente conseguiram virar uma banda consolidada no meio. E isso me deu um orgulho bacana, assim, de, poxa, o trabalho todo deles de mais de 20 anos, agora, quer dizer, não agora, né, mas agora eles parecem estar num patamar que lá em 2005 parecia distante pra caramba pra eles. Então vejam o show, é um puta espetáculo, a banda tá afiadíssima, os caras tocam muito. E uma das polemiquinhas, né, que criaram em cima desse show que disponibilizaram, é que quase não é mostrado o baterista da banda, o Alex Bent, que já saiu do Trivium. Disseram que foi uma saída amigável, mas o pessoal ficou implicando com isso. Pô, o vídeo mal mostra o Alex Bent na bateria, ele parece que não tem baterista. Aí, será que a coisa foi esquisita, a saída dele, saíram meio brigados? O pessoal gosta de criar umas polêmicas aí, né? Então, não sei. Mas vale a pena ver o show. O último destaque aleatório que eu tenho para dar
é o que vai mais longe, assim. Esse cara aqui, o Shogun, ele é um cara bem conhecido na cena australiana de punk rock. Ele tá em 2 bandas no momento, a Finnegan's Wake e a Antenna, e antes foi membro do Royal Headache, a banda que já acabou. E esse cara tem uma voz sensacional, uma voz mega marcante, assim, acho que é uma das grandes vozes dos últimos 10, 15 anos. Ele tem uma voz meio rouca, meio cantor de soul, que é absurda. E tem uma discografia ótima. O Royal Headache chegou a lançar 2 álbuns antes de acabar. Eu acho esse aqui, o High, brilhante. É um álbum, pra mim, já é um clássico de punk. E foi com o Royal Headache que o Shogun, a banda, né, chegou a ter alguma fama, digamos assim. Chegaram a tocar em festival como o Primavera. A Pitchfork elogiou muito esse álbum. Foi, digamos, o auge de sucesso do Shogun até agora foi com o Royal Headache. E esse álbum, como eu falei, do início ao fim, ele é perfeito. Se você tiver disposição, procura no YouTube Royal Headache, Carolina, o nome da música, ao vivo no Pitchfork Festival, que é uma performance incrível. A voz do Shogun é um show à parte, a voz do cara é incrível. E a performance dele, o quanto que ele tá sentindo a música enquanto canta ela. Mas depois do Royal Headache, ele tá com 2 projetos ativos, o Finnegan's Wake, que é um pouco mais pop, assim. O Royal Headache é um punk rock de garagem, mas com essa voz mega característica do Shogun. O Finnegan's Wake vai um pouquinho mais para um power pop, às vezes para Britpop, lembra o Oasis um pouco. E o Antenna, que só tem um EP, é mais rock de garagem, é mais agressivo. Então, e todas têm a voz desse cara, que eu acho que é o ponto alto em qualquer banda que ele esteja presente. Mas eu não queria parar por aqui para falar de punk rock australiano. O Shogun é um cara muito ativo lá na cena da Austrália de música. Então, vira e mexe, ele tá postando shows que ele tá indo, ou shows que a banda dele está tocando com outras bandas. E aí ele fala de bandas lá da Austrália. E 2 que ele falou, eu fui atrás e eu achei ótimas. A primeira é uma banda atual, que é o Melvic Center. Eles têm alguns álbuns, não lembro quantos. O mais recente é esse aqui de 2025, o Trawler. E o som dele, se você gosta de aquele misto de punk com rock alternativo, anos 80, anos 90, tipo Lemonhead, Husker Du, Replacement, um pouco de Soul Asylum, é o som desses caras, assim, é super agradável, super gostoso, melodias legais. Essa banda australiana, gostei muito do som deles. E a outra banda que o Shogun mencionou é essa aqui, que é uma banda antiga, o Mid Youth Crisis. Essa banda já acabou, mas agora em fevereiro eles fizeram alguns shows na Austrália, comemorando os 30 anos da formação da banda. E aí fui atrás desse álbum deles, que é lá de 97, Happiness and Authority. E o som desses caras é bem punk, hard rock, hardcore melódico, anos 90, assim, uma cara meio de Estados Unidos. Então, se você gosta de Face to Face, esse tipo de punk bem anos 90, você vai curtir o som do Mid Youth Crisis. A voz do cara é uma voz meio áspera, assim, meio um pouquinho rouca, mas acho que áspera é o melhor adjetivo, que lembra Jawbreaker, lembra um pouco Leatherface. Então é aquele punk bem anos 90, assim, ótimo. Eu que amo essa fase, gostei muito dessa banda. Mas assim, parece que eles não estão na ativa. Eles voltaram, fizeram esse show e foi só isso. O Melvic Center não, uma banda atual que tá lançando CD, fazendo show, então vale a pena acompanhar. E acho que com isso terminei o meu resumo de fevereiro de 2026. Comenta aí o que você andou ouvindo esse mês, que eu deixei passar de lançamentos. Assim, sempre tem vários lançamentos, mas eu pego só 3 para não fazer um vídeo megalomaníaco como acaba sempre saindo. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou colocar a playlist que eu vou selecionando os lançamentos de 2026 que me agradaram. E é isso. Até o próximo vídeo.